Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas para o Enem. Dica número 1, faça uma listinha com tudo que você precisa fazer ou comprar para o dia da prova. Por exemplo, imprimir o cartão de confirmação, comprar os lanches para levar, encher a garrafinha d'água, comprar canetas pretas, levar o RG ou a carteira de trabalho de motorista, levar um casaco. Então tudo que você precisa fazer ou levar para o dia da prova, eu acho muito importante você ter uma listinha com tudo isso. O cartão de confirmação, ele não é obrigatório, pelo menos até hoje, né, a data desse vídeo, ele não é obrigatório levar para o Enem, mas eu gostava muito de levar, né, impresso, para eu poder ver direitinho onde que ficava a minha sala e tal, mas não é obrigatório, você pode levar no celular mesmo para conferir lá na hora. Em relação aos lanches, eu gostava muito de levar esse biscoitinho Clube Social, mas eu levava chocolate também. Só que o chocolate eu deixava congelado e no dia só da prova, um pouquinho antes, que eu tirava do congelador. Nunca aconteceu comigo dele derreter ou algo do tipo, mas pode ser que aconteça. Então tem que ter muito cuidado em relação ao chocolate, porque se derreter pode sujar a prova, pode sujar a prova de menos, né, porque você traz para casa, mas pode sujar a folha de redação, o gabarito, então tem que ter muito cuidado com isso. Agora vamos para a dica número 2. Conheça o seu local de prova. É muito importante você saber exatamente onde fica a escola que você vai fazer a prova. Se é longe da sua casa, se é perto, se vai dar para ir a pé, se você vai precisar pegar um ônibus, um Uber ou um metrô. Então é muito importante você saber isso, porque você vai conseguir se programar melhor para ver quanto tempo antes você vai precisar sair, se vai demorar muito. Então, dica número 3, deixe separado no dia anterior da prova tudo que você vai precisar levar. Eu gostava muito de já deixar a minha bolsinha arrumada, já com o casaco, com o cartão de confirmação, meu documento, as canetas. Normalmente eu levava 3 canetas, então 3, 4, eu gostava de levar bastante, porque eu ficava morrendo de medo de falhar a caneta. Então eu já deixava tudo dentro da bolsa, separadinho, para não correr o risco de esquecer. Então já deixava tudo lá. Só deixava para pegar no dia mesmo a água e o chocolate. Além disso, no dia da prova eu conferia tudinho. Então eu deixava separado no dia anterior, mas no dia da prova eu olhava de novo e conferia se tudo estava lá dentro mesmo, se eu não estava esquecendo nada. Dica número 4, saia com antecedência de casa. Porque você pode encontrar um trânsito ou um acidente, pode também chegar muito nervoso na hora da prova, porque você já está nervoso com a prova. Então imagina você chegar na correria ali com medo do portão fechar, você fica muito mais nervoso. Então eu acho que é bem ruim isso. E além de tudo, quando você chega cedo, você consegue escolher o melhor lugar para sentar. Então se você senta num lugar que aquela mesa tá meio ruim, você pode trocar, escolher outra. Também, se aquele lugar ali bate sol, você não vai sentar ali, vai sentar mais no meio, ali perto do ventilador, se não tiver ventilador, ou se tiver ar. Eu, por exemplo, não gosto de sentar bem assim, tipo, direto, né, onde bate o ar, porque eu acabo sentindo muito frio, mesmo com casaco. Então eu sentava mais ou menos ali perto, embaixo do ar, porque não vinha muito em cima de mim. Então, gente, eu acho que você chegar cedo, você consegue escolher o melhor lugar. Dica número 5. Tente descansar no dia anterior da prova. Eu sei que às vezes isso é difícil. Eu, por exemplo, no dia anterior da prova eu tentava não estudar, mas normalmente eu dava uma olhadinha ali em algumas coisas, porque eu era muito de sentir. Eu vinha uma matéria na minha cabeça, eu não podia ficar sem olhar, porque eu sentia que se eu não visse aquilo ia cair. E aconteceu várias vezes mesmo de eu pensar uma coisa um dia antes da prova e na hora da prova cair. Vou dar um exemplo para vocês, na prova do vestibular da UERJ, que foi o ano que eu passei. Um dia antes eu senti ali que ia cair genética populacional, e aí eu peguei e fui dar uma olhadinha nas fórmulas, conferi tudinho, e no dia da prova, abri a prova, comecei fazendo, quando fui ver tinha a questão. E aí eu acertei a questão e eu tinha olhado no dia anterior. Então eu sempre gosto mesmo de olhar, às vezes eu sinto assim uma matéria, eu dou uma olhadinha ali mais ou menos rápido, mas não fico tipo o dia inteiro me cansando. Eu acordo tarde, eu almoço e eu tento também dormir cedo. Eu sei que é muito difícil, eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade, eu fico muito ansiosa, então eu deito cedo, mas eu fico rolando na cama, rolo pra cá, rolo pra lá, então eu demoro, eu custo dormir. Eu fico pensando um monte de coisa, mas eu tento deitar cedo. Porque imagina, eu deito cedo e já fico rolando. Se eu deitar tarde, eu vou dormir mais tarde ainda, né? Então eu deito cedo e fico ali até o sono chegar.
Dica número 6. Tenha uma estratégia de prova. O que seria isso? É você saber por qual que você vai começar, se você vai fazer redação primeiro, se vai fazer depois, se você vai fazer matemática primeiro, ciência da natureza, ou se você vai ficar intercalando. Então é muito importante você saber isso. Eu vou falar como eu fazia. No primeiro dia, que é redação, linguagens e ciências humanas, eu começava por redação. Então eu colocava todas as minhas ideias, organizava as ideias na redação, né? Fazia todo o meu esqueminha primeiro, e aí depois que eu escrevia toda a redação no rascunho. E aí eu deixava a redação de lado e ia fazer a prova. Aí eu fazia umas 20 questões de linguagem, depois eu fazia 20 questões de ciências humanas, e de língua estrangeira eu não fazia primeiro, eu deixava por último, se desse tempo eu fazia, senão eu chutava, se não desse tempo. Normalmente, o primeiro dia eu conseguia fazer a prova inteira, nunca precisei chutar, mas o segundo dia é mais difícil, né? Mas aí, em relação ao primeiro dia, eu fazia isso, intercalando 20 questões e quando dava metade do tempo, eu parava para poder passar a limpo a redação. E aí sim, eu lia minha redação de novo, porque é muito bom você dar um tempo, que aí você consegue enxergar algum erro, alguma coisinha na redação e poder corrigir. E aí sim, eu passava ela toda limpo na metade do tempo de prova e já deixava ela pronta. E voltava a fazer a prova. Já no segundo dia, que é matemática e ciências da natureza, eu intercalava também. Fazia 20 questões de matemática, 20 questões de ciências da natureza. Eu ficava intercalando assim, e eu gostava de começar por matemática, porque eu sei que mesmo ciências da natureza sendo importante para medicina, eu sabia que matemática a nota subia bastante, então eu gostava de começar ali por matemática. Dica número 7. Pule as questões difíceis. Sim, gente, já no Enem, se uma pessoa acerta 17 questões de matemática, a outra acerta 17 questões também, a nota pode ser diferente, a maioria das vezes é diferente a nota. Então, às vezes, uma pessoa que acertou 17 pode ter ficado com uma nota maior do que a outra que também acertou 17 questões. Então, a nota varia muito por causa do TRI, né, que é Teoria de Resposta ao Item. O que acontece? Se você acertar mais questões fáceis e menos difíceis, sua nota vai subir mais do que uma pessoa que acertar mais difícil e errar mais as fáceis. Porque meio que eles entendem que pra você saber as difíceis, você tem que saber as fáceis. Então, como que uma pessoa erra várias fáceis e acerta um monte de difícil? Então, é meio complicado isso. E aí vem a minha dica número 8. Faça mais as questões fáceis. Ah, Gabi, mas como que eu vou saber isso? Gente, se você der de cara com aquela questão que você não faz ideia como que faz ou você não lembra, você tem que pular. Pula ela, não fica perdendo tempo ali tentando fazer, tentando lembrar, porque no Enem tempo é precioso, né? 3 minutos por questão, então você não pode perder tempo com aquelas questões que você não lembra ou uma questão que é muito difícil. O que eu fazia? Eu dava de cara com uma questão, é fácil, eu sei fazer? Eu fazia direto. É uma questão fácil, só que é demorada, aquela questão que tem 5 troços para você testar cada um. Essa questão eu pulava, mas anotava em cima que era fácil, que eu sabia fazer, mas eu deixava pro final, porque o que adianta eu fazer uma questão só, super demorada, e deixar de fazer 3 que eu faria muito rápido por causa do tempo. Então eu preferia, né, deixar ela pro final, porque se aparecesse mais questões fáceis durante a prova, que eu conseguiria fazer muito mais rápido, era melhor priorizar elas, né? Então eu deixava essa fácil demorada pro final, eu anotava o Fzinho lá. E as difíceis eu pulava também e colocava um D de difícil. E aí depois, quando eu terminava a prova, eu voltava e ia fazendo as questões fáceis e demoradas. Então eu fazia todas elas e depois, se desse tempo, eu fazia as difíceis. E algumas que eu não conseguisse, eu não lembrava mesmo, ou não dava tempo, eu chutava. Dica número 8. Comece a marcar o gabarito faltando 30 minutos para terminar a prova. Nada de esperar 10 minutos, 15 minutos, que você vai ficar muito nervoso. Então, quando dava 30 minutos, eu começava a marcar. Às vezes um pouquinho antes, não deixar para marcar muito em cima o gabarito, porque são 90 questões. Então, você tem que ficar preenchendo aquela bolinha toda de 90 questões. Não é tão rápido, eu acho demorado, ainda mais que eu tenho que ficar... Se você fizer rápido, o que pode acontecer? Você marcar errado. Então imagina você marcar uma errada e não percebe que marcou aquela errada. E aí todas as outras vão vir erradas também. E até você perceber, às vezes você já marcou 10 questões ali, tudo errado. Então vai dar um desespero enorme. Eu, na hora da prova, eu já pensei em ter marcado errado. E sem ter marcado, eu já fiquei nervosa, mas se eu tivesse marcado de verdade. E outra dica também é ter muita atenção na hora de marcar o gabarito. Olha, eu sempre confiro muito, tipo, questão 1, aí marco. 2, eu fico assim, porque eu fico com muito medo de marcar errado, então eu confiro com muita atenção, faço com muita calma esse processo, essa parte de marcar o gabarito eu faço com muita calma. Então por isso que eu prefiro começar ali por uns 30 minutos, não depois disso. No máximo 30 minutos pro final.
Se eu começar com 25, 20, acho que eu já vou ficar nervosa, pode ser pouco tempo, então eu prefiro começar antes. Dica número 10, não desista. Gente, eu sei que pode parecer um pouco clichê, muita gente fala isso, não desista, mas é a verdade, você tem que persistir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Eu sei que é um momento difícil, ser vestibulando não é fácil, ainda mais fazer a prova do Enem também não é fácil. Pra mim, a prova do Enem é mais uma prova de resistência do que de conhecimentos, mas eu sei que é preciso, né? Grande parte das universidades, das faculdades, é tudo pelo Enem, então a gente precisa fazer, é uma prova chatinha, mas depois que a gente estiver dentro da faculdade, a gente vai ficar, tipo, super aliviado, e todo ano a gente vai falar, mais um ano que eu não faço Enem. Então eu sou assim, já é o segundo ano que eu não faço, então toda vez eu falo, eu não vou fazer o Enem esse ano, caraca, que doideira, né? Nem parece que a gente faz tanto, a gente fica até surpreso de não estar fazendo, né, a prova. Então é isso, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber mais algumas coisas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.